Notícias do dia. Ano 6, número 1992. Dia 4 de maio de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia de Star Wars. Dia do Engenheiro de Estruturas. Dia Internacional do Bombeiro. Dia Internacional do Combatente de Incêndios Florestais. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 30 graus, Fortaleza, Ceará. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 4,96. Valor do euro, em baixa, R$ 5,22. Índice Bovespa, em baixa, 0,1%, 106.528 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 3,53%, valendo R$ 188.283,39. IPCA, em alta, 1,62%, março de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 297,93. Notícias nacionais. Presidente recebe balanço de plano para acolher juízas do Afeganistão, Associação dos Magistrados Brasileiros lidera campanha para que o Brasil acolha juízas do país asiático. Elas ficaram sob ameaça após tomada do Afeganistão pelo Talibã, cujo regime envolve restrições a mulheres. Autorizado emprego da Força Nacional em Reserva Indígena no Pará, militares vão atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. Senado aprova a proposta de emenda à Constituição da Economia Solidária. Peça inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica constitucional. Proposta tem um viés de redistribuição de renda no processo de produção e consumo. Presidentes do Supremo e do Senado se reúnem no STF. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o diálogo entre os poderes. Em nota, STF disse que os presidentes reforçaram compromisso com a harmonia institucional. Moraes dá 15 dias para a Polícia Federal elaborar relatório sobre suposto vazamento de dados por Bolsonaro. O presidente divulgou na internet um inquérito da PF que apurava suposta invasão em sistemas e bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. STF afasta imunidade parlamentar e abre ações contra senador Cajuru. O caso envolve postagens nas redes sociais de Cajuru contra o senador Vanderlan Cardoso e o ex-deputado federal Alexandre Baldi. Os fatos ocorreram em 2019. Ministro do STF, Alexandre de Moraes multa deputado Daniel Silveira em R$ 405 mil. Deputado foi multado pelo descumprimento do monitoramento por tornozeleira eletrônica. Mais cedo, a PGR enviou parecer favorável à manutenção de medidas cautelares. Cabral voltará para presídio de Bangu, determina a Justiça do Rio. Ex-governador e outros 5 internos ficarão na penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, unidade de segurança máxima, conhecida como Bangu 1, onde deverão cumprir isolamento cautelar pelo prazo de 10 dias. Prefeitura de Belo Horizonte move ação contra a mineração na Serra do Curral. Além de abrigar grande diversidade de espécies de fauna e flora, a Serra do Curral também é referência histórica e geográfica da capital mineira. Em São Paulo, CPI da Prevent Senior entrega relatório final ao Ministério Público do Trabalho, MPT. Relatório pede o indiciamento de 20 pessoas por crimes que, segundo a investigação, foram cometidos em hospitais da operadora de saúde durante a pandemia de Covid-19. Polícia Federal desarticula a organização criminosa que promovia a pirâmide financeira. Cerca de 120 pessoas foram lesadas, com prejuízo estimado em R$ 15 milhões. No total, os agentes cumpriram 11 mandados expedidos pela Primeira Vara Federal de Itajaí, Santa Catarina. Polícia Federal prende foragido da Justiça Uruguaia procurado pela Interpol. Foragido realizava a venda de produtos médicos contrabandeados por meio de suas redes sociais, contrariando as normas penais uruguaias relacionadas à saúde pública e às leis aduaneiras do seu país. Polícia Civil de Minas identifica ossada encontrada em Brumadinho. Restos mortais de engenheiro foram identificados pela arcada dentária. Descoberta acontece mais de 3 anos após rompimento da barragem. 5 pessoas seguem desaparecidas. Casos de dengue no Brasil aumentam 113,7% nos 4 primeiros meses de 2022. Os municípios que apresentaram os maiores registros de casos prováveis de dengue até 23 de abril foram Goiânia, Brasília, Palmas, São José do Rio Preto, São Paulo e Votuporanga, São Paulo. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.482.429 casos acumulados de Covid-19 e 663.694 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 29.585.304 pacientes se recuperaram da doença e há 233.431 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 415.527.148.
Copom inicia reunião para discutir taxa básica de juros, no último boletim Focus, em que o Banco Central mede a expectativa do mercado financeiro. A projeção é de que a Selic encerre 2022 em 13,25% ao ano. Trabalhadores nascidos em março podem sacar até R$1.000 no FGTS. Retirada vale a partir de hoje. Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital e só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Fenabrave. Vendas de veículos automotores têm queda de 6% em abril, no acumulado do ano. De janeiro a abril, as vendas somam 996.900 unidades, 7,18% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado. Emissão de debêntures incentivadas chega a R$2,5 bilhões. Em março, papéis têm como objetivo usar o mercado financeiro para ampliar fontes privadas de recursos para projetos e reduzir dependência de financiamentos do BNDES. Dólar cai 2,14% e fecha abaixo de R$5 antes de redefinições de juros. Também houve ajuste de queda do dólar em relação à maioria das moedas de países emergentes, com destaque para o rand sul-africano e pesos mexicano e chileno. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$60 milhões. Esportes. Liga dos Campeões da Europa. Semifinal. Jogo 2. Vila Real 2, Liverpool 3. Copa Libertadores. Fase de grupos. Quarta rodada. The Strongest 5, Atlético Paranaense 0. Caracas 1, Libertad 0. Deportivo Táchira 1, Emelec 4. Copa Sul-Americana. Fase de grupos, quarta rodada. Cuiabá 1, Racing 2. River Plate 1, Melgar 2. Campeonato Brasileiro. Série B, sexta rodada. Bahia 4, Londrina 0. Notícias internacionais. O Lviv sofre blackout parcial enquanto várias regiões são bombardeadas na Ucrânia. Região de Transcarpátia, no oeste ucraniano, foi atingida pela primeira vez desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. ONU anuncia a retirada de 101 civis ucranianos da fábrica Azovstal. Planta siderúrgica é o último foco da resistência ucraniana em Mariupol, duramente atacada desde o início da invasão russa. Parlamento ucraniano aprova suspensão de partidos pró-Rússia dos 450 deputados. 330 votaram a favor do projeto de lei contra grupos que negam ou justificam a agressão russa contra a Ucrânia. União Europeia não pagará em rublos por gás russo e se prepara para cortes de abastecimento. Rússia já interrompeu o abastecimento da Bulgária e da Polônia. Comissão Europeia diz que pagamento em moeda russa representa ruptura de sanções. União Europeia multa a Polônia em R$830 milhões por falta de independência de juízes no país. Bloco usará fundos de repasse aos poloneses para descontar valores que chegam perto da casa do bilhão de reais. General americano é nomeado novo comandante militar da OTAN, fluente em russo. Christopher Cavoli exerce o cargo de chefia das forças dos Estados Unidos na Europa e na África desde 2020. Rússia acusa Israel de apoiar regime neonazista da Ucrânia. Chanceler de Israel, Yair Lapid, respondeu a Lavrov afirmando que Hitler não tinha ascendência judaica e que os judeus não se mataram no Holocausto. Estados Unidos querem que a ONU endureça sanções contra a Coreia do Norte. Medida é uma resposta aos repetidos testes de armas, que incluem um míssil intercontinental, realizados pelo país asiático. Incêndio florestal em Las Vegas obriga centenas de moradores a fugir. Incêndio em Calf Canyon destruiu mais de 41 mil hectares, o equivalente a mais de metade de Nova York, segundo o Serviço Florestal Norte-Americano no Novo México. Famílias fogem de casa durante onda de violência no Haiti. Violência das quadrilhas piorou desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em julho passado, com partes do território do país agora fora do alcance da polícia. 2 mortes são confirmadas em desabamento de prédio na China. Pelo menos 14 pessoas estão presas nos escombros há 4 dias. Buscas seguem para localizar 39 vítimas desaparecidas. Em meio à crise, Venezuela promete bônus de R$11 mil para funcionários públicos aposentados. Cerca de 120 mil pessoas devem ser assistidas pelo benefício, enquanto venezuelanos pagam R$2.200 por cesta básica. Fóssil de maior megaraptor conhecido é descoberto no sul da Argentina. Macrotórax tinha entre 9 e 10 metros de comprimento, pesava 6 toneladas e viveu há mais de 70 milhões de anos. Eventos históricos do dia. Em 1904, os Estados Unidos começam a construção do Canal do Panamá. Em 1949, toda a equipe de futebol do Torino morre num acidente de avião em Turim, Itália. Em 1953, o escritor norte-americano Ernest Hemingway ganha o prêmio Pulitzer por O Velho e o Mar. Em 1959, realizado o primeiro Grammy Award. Em 1979, Margaret Thatcher é a primeira mulher eleita como chefe do governo britânico, após a vitória eleitoral dos conservadores.
Em 1994, o primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin e o líder da Organização para a Libertação da Palestina assinam um acordo de paz sobre a autonomia palestina, conferindo autogoverno à faixa de Gaza e Jericó. Em 2017, lançado o satélite geoestacionário brasileiro SGDC-1, do Centro Espacial de Kourou na Guiana Francesa. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.